Hoje iniciamos mais que uma visita técnica, é um marco na trajetória da turma 116 de técnico de guia de turismo do Senac Paranaguá. Guaraqueçaba nos espera. Ao longo desse vídeo, nós vamos navegar por algumas das baías do nosso litoral. Juntas, as baías de Paranaguá, Antonina, Guaratuba e Guaraqueçaba contam a história da colonização do nosso litoral, da pesca artesanal, da cultura caiçara e das antigas rotas de navegação, que foram fundamentais para o nosso desenvolvimento. Nosso ponto de partida é aqui, na nossa Baía de Paranaguá. A Baía de Paranaguá é a terceira maior baía do nosso país. Aqui também está construído um dos maiores portos da América Latina. Cercada por várias ilhas, a mais famosa dela é a Ilha do Mel. Navegar pela Baía de Paranaguá é conviver ao mesmo tempo com a história, a economia e a natureza. Já a Baía de Antonina é uma continuação da Baía de Paranaguá. Rodeada pela Serra do Mar, a sensação que nós temos é que o mar chega e abraça as montanhas. Devemos lembrar também do Porto de Antonina, que teve seu papel importante no nosso desenvolvimento. Se navegarmos mais ao sul do nosso litoral, vamos chegar na Baía de Guaratuba. Formada pelo encontro da água, do rio e do mar, ela é muito conhecida pela travessia de ferry-boat, e hoje nós temos a construção da Ponte de Guaratuba. Além de ser um ponto importante na navegação, a Baía de Guaratuba abriga manguezais, a pesca artesanal e a cultura caiçara. Porém, o nosso destino final é a cidade de Guaraqueçaba. Em Guaraqueçaba, nós temos duas baías, a Baía das Laranjeiras e a Baía dos Pinheiros. A Baía dos Pinheiros está quase na divisa entre o nosso estado e o estado de São Paulo. Guaraqueçaba é a estrela da nossa apresentação, onde nós vamos mostrar para vocês que o turismo preservado e a natureza sustentável podem e devem conviver lado a lado, o que torna Guaraqueçaba um lugar único e especial no nosso litoral. Vocês estão prontos para navegar com a gente? Porque a nossa próxima parada é o Porto de Paranaguá. O Porto de Paranaguá é o maior porto graneleiro da América Latina. A sua história começou em 1872, no antigo atracadouro de Paranaguá. A modernização começou em 1935, com a atracação do navio Almirante Saldanha. O porto foi batizado de Dom Pedro II em homenagem ao imperador do Brasil. No contexto histórico do estado do Paraná, o porto foi a entrada dos primeiros povoadores do estado. Atualmente, o porto é um dos mais importantes centros de comércio marítimo do mundo. Em 2023 e 2024, a temporada de cruzeiros marcou a entrada oficial de Paranaguá na Rota Internacional de Passageiros, com o MSC Lírica inaugurando as paradas em dezembro de 2023, trazendo milhares de turistas para o litoral do Paraná. Guaraqueçaba é uma cidade cheia de histórias e encantos. Localizada no litoral do Paraná, a sua origem é antiga, desde 1545, sendo uma das primeiras ocupações portuguesas do estado. O nome Guaraqueçaba vem da língua tupi, que significa lugar de dormir dos guarás, aves de cor vermelha que vivem na região, e ajuda a deixar a paisagem mais do que especial. Antes da chegada dos europeus, essas terras já eram habitadas pelos povos indígenas, Tupiniquim e os Carejós. A cidade de Guaraqueçaba fica entre a Baía de Paranaguá e a Serra do Mar. Ela é cercada por uma das áreas mais preservadas da Mata Atlântica, como a Ilha das Peças, Ilha Rasa e Ilha de Superagui. São pontos turísticos que você tem oportunidade de conhecer. Guaraqueçaba é conhecido por um lugar perfeito para quem busca paz e contato com a natureza. Guaraqueçaba é mais do que um destino turístico.
É um lugar onde há história, cultura e natureza, que se encontram para criar uma beleza única, aqui no litoral do Paraná. Uma cidade de natureza preservada, de gente que mantém viva a essência do nosso litoral. Que este não seja apenas um projeto integrador, mas que seja um cartão de visitas, um legado, uma jornada de muitas que ainda virão. A Praça William Michaud, localizada no centro da cidade, bem à beira da Bahia, foi reinaugurada em 2009 e desde então se tornou um lugar de convivência, história e memória para moradores e visitantes. Apesar de levar o nome do artista suíço William Michaud, esse espaço também guarda uma forte conexão com o personagem famoso da navegação mundial. Joshua Slocum foi o primeiro homem a dar volta ao mundo sozinho. Em 1887, ele naufragou justamente aqui no litoral do Paraná. Nessa região que ele construiu o seu novo barco, chamado Liberdade, lançado ao mar em 13 de maio de 1888. Já o artista que dá nome à praça, William Michaud, viveu na ilha de Superagui a partir de 1848. Ele dedicou sua vida a retratar paisagens e cotidiano e a cultura caiçara, em aquarelas e desenhos, que hoje estão preservados no Museu de Arte do Paraná, também na Suíça, no Museu Vivey. Por isso a praça aqui, William Michaud, reúne duas histórias importantes: a aventura marítima de Slocum e a sensibilidade artística de Michaud, formando um espaço que celebra o passado e a identidade do litoral paranaense. Aqui temos a igreja Nosso Senhor Bom Jesus dos Perdões. Ela teve início lá na vila de Paranaguá em 1710, com um devoto chamado José da Silva e Barros, que conseguiu uma autorização para construir uma capela para a comunidade de Guaraqueçaba. A primeira capela, ela foi construída em 1711 e 1712. Já a igreja foi construída em 1838, dando início à devoção ao Bom Jesus dos Perdões. Sua edificação foi próximo ao Morro do Quitumbé. Possui um altar com elemento singular, em formato de uma embarcação e um peixe esculpido em madeira. No dia 6 de agosto, é feriado municipal na cidade de Guaraqueçaba, onde celebram o padroeiro Nosso Senhor Bom Jesus dos Perdões. Atualmente, a igreja ela passa por restauração e, apesar das obras, permanece com suas atividades no salão paroquial, com meditação da via sacra e catequese. A Reserva do Salto Morato é uma reserva particular de proteção ambiental, uma RPPN, que foi adquirida em 1994 pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza. Antes de virar uma reserva, a área do Salto Morato era uma fazenda de criação de búfalos. Nos anos 80, a criação de búfalos foi uma atividade significativa no desenvolvimento econômico da região, mas que ao longo dos tempos, a área foi sendo degradada devido ao pastoreio intensivo. Atualmente, a reserva possui 2.253 hectares de bioma conservado. Já registrou mais de 1.200 espécies e, entre elas, 12 são ameaçadas de extinção. Devido à sua riqueza em biodiversidade, também já sediou mais de 120 pesquisas e a descoberta de 3 novas espécies: o candiru, o sapinho-pingo-douro e o listrura boticário. Seu território é considerado pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade. E suas paisagens belíssimas contribuem para a conservação do maior remanescente de Mata Atlântica do mundo. E o que fazer na reserva? A reserva possui 3 trilhas autoguiadas. A primeira é a Trilha do Salto, um percurso de aproximadamente 3 km ida e volta. Tem como destino final a Cachoeira do Salto Morato, uma queda d'água com mais de 130 metros de altura. E no caminho até a cachoeira também é possível passar por um aquário natural, formado pelas águas límpidas do Rio Morato. E no caminho até o aquário também é acessível para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida e possui apenas 900 metros. A segunda é a Trilha da Figueira, que tem seu nome derivado da grande atração no final da trilha, uma figueira centenária que
toma conta de todo o ambiente. Seu caminho é acessível e tem um nível de modo moderado, 5 km ida e volta, que conta com toda uma infraestrutura para se ter uma experiência em meio à natureza. A última é a Trilha da Brincadeira, que tem aproximadamente 1 km ida e volta, e é repleta de experiências bacanas para os pequenos, produzida com materiais naturais que seguem o conceito de parques naturalizados, ou seja, locais de encontro e brincadeira construídos com elementos da natureza e respeitando as características naturais do local. Como chegar na reserva? Após chegar em Guaraqueçaba, é necessário seguir viagem de carro por aproximadamente 17 km de estrada de chão até a reserva. E para conhecer essa trilha maravilhosa da natureza, é só agendar sua visita no site oficial da reserva. Em Guaraqueçaba também encontramos duas comunidades quilombolas, Batuva e Rio Verde. Os moradores dessas comunidades vieram da região de Cananéia, São Paulo, e vieram em busca da liberdade. Acabaram encontrando Guaraqueçaba. A palavra quilombo vem do banto e significa lugar de refúgio, que foi o que eles encontraram aqui. Ser quilombola é muito mais do que ser apenas descendentes de negros escravizados. É um sentimento de pertencimento que ajuda a preservar a história do estado do nosso Paraná. Você sabia que aqui no município de Guaraqueçaba existem duas aldeias indígenas e que elas são dos povos Guarani Imbiá? Uma delas é a aldeia Quaraguataporã. Ela está localizada no Cerco Grande. É uma área de difícil acesso, envolvendo estradas de terra, travessias de barco e também muitas trilhas. Nessa aldeia vivem famílias que preservam as práticas tradicionais, como a agricultura, a criação de abelhas sem ferrão e também peças únicas de artesanatos, feitos com os próprios materiais da floresta. A segunda aldeia é a Quaraí Rachá. Ela está localizada entre Guaraqueçaba e Antonina. A comunidade enfrentou desafios relacionados ao território, pois já vivia na área antes da criação da Reserva Biológica Bom Jesus. No entanto, em 2025, foi firmado um acordo com o ICMBio reconhecendo que os povos indígenas já viviam nesse local antes da criação da reserva. Assim, as comunidades indígenas que aqui vivem conseguem manter as suas tradições, sua cultura, sua língua e também preservar a natureza. Quando falamos em conservação e desenvolvimento sustentável em Guaraqueçaba, encontramos um dos exemplos mais inspiradores dessa relação entre natureza e comunidade, o projeto Siriguaçu. O Siriguaçu é um dos símbolos da vida nos mangues da região. Presente nas águas calmas e no solo rico dos mangues, ele faz parte do equilíbrio desse ecossistema e também da cultura das comunidades tradicionais que vivem aqui há gerações. Durante muito tempo, a captura do siri fez parte do cotidiano dos pescadores artesanais. Era uma atividade ligada ao sustento das famílias e à alimentação e à própria identidade cultural da região. Porém, com o passar dos anos, a exploração sem controle começou a trazer preocupações sobre o futuro da espécie e sobre a saúde dos manguezais. Foi nesse contexto que nasceu o projeto Siriguaçu, uma iniciativa que une ciência, educação ambiental e o conhecimento tradicional das comunidades locais, para garantir que este recurso natural continue existindo de forma equilibrada. O projeto trabalha principalmente com pescadores artesanais da região, promovendo práticas de manejo sustentável. Isso inclui orientação sobre períodos de reprodução, tamanhos adequados para a captura e a importância de respeitar os ciclos naturais da espécie. Mais do que estabelecer regras, o projeto busca construir consciência. Ele mostra que preservar não significa impedir o uso dos recursos naturais, mas sim utilizá-los com responsabilidade, garantindo que as futuras gerações também possam viver daquilo que a natureza oferece. E outro ponto importante do projeto Siriguaçu é a valorização do conhecimento das próprias comunidades. Os pescadores conhecem o manguezal como poucos. Eles sabem observar as marés, entender os ciclos da natureza e reconhecer os sinais do ambiente. Ao unir esse saber tradicional
com o conhecimento científico, o projeto fortalece a parceria essencial para a conservação do meio ambiente. Mais do que proteger uma espécie, o projeto Siriguaçu protege um modo de vida. Ele ajuda a manter viva a relação histórica entre as comunidades locais e o manguezal, mostrando que é possível conservar a natureza e ao mesmo tempo gerar renda e dignidade para quem vive dela. Em um lugar tão rico em biodiversidade como Guaracaçaba, iniciativas como esta mostram que cuidar do meio ambiente é também cuidar da cultura, da história e do futuro da região. Porque preservar o Siriguaçu é, acima de tudo, preservar a vida que pulsa nos manguezais e nas comunidades que fazem parte deste território. Vamos conhecer a Ponta de Morretes, um dos lugares mais encantadores de Guaraqueçaba. Este ponto turístico é uma extensão da Praça Central que avança sobre o mar, criando o cenário perfeito para avistar a baía, o movimento das embarcações e o ritmo da vida caiçara. No final da tarde é comum ver as tradicionais canoas caiçaras chegando com cargas e passageiros. Um espetáculo simples, mas cheio de beleza. Ponta de Morretes é um dos melhores lugares para apreciar o pôr do sol. Hoje, a Ponta de Morretes continua sendo um símbolo dessa junção entre história, natureza e a cultura caiçara, um lugar onde o mar e a serra e o passado se encontram para formar uma das paisagens mais bonitas de Guaraqueçaba. A Reserva Particular Patrimônio Natural Sebuí foi criada oficialmente por decreto em 1999, em 25 de novembro. O nome Sebuí vem da linguagem guarani e significa minhoca. Foi dado esse nome em referência à sinuosidade dos rios que cortam pela região. A reserva protege uma área de Mata Atlântica, sendo que 70% de sua vegetação se encontra em estado primário de conservação, nunca alterada pela ação humana. Na reserva também temos uma grande biodiversidade de fauna, entre elas 91 espécies de aves, 20 espécies de anfíbios e 25 espécies variadas entre répteis, mamíferos e peixes. Muitas dessas espécies se encontram em estado de vulnerabilidade. A mais emblemática delas é o papagaio da cara roxa. A reserva se encontra aberta para visitação pública, mas apenas se acompanhada de um guia cadastrado ou de condutores autorizados. Dentro da reserva há muitas atividades para serem feitas pelos visitantes, entre elas a canoagem, a trilha interpretativa que dá acesso às cachoeiras e a caminhada pelos manguezais, que são compostos por 3 tipos específicos de mangue, principalmente o mangue vermelho, o mangue branco e o mangue siriúba. Temos também a trilha interpretativa, que dá acesso às 3 cachoeiras da reserva, a Cachoeira da Graciosa, a Cachoeira da Preciosa e a Cachoeira do Biguá, a do Biguá sendo a mais popular de todas e a maior da reserva, com uma piscina de 50 metros de largura e quedas d'água lindas, recompensando qualquer visitante que consiga completar sua trilha de 2 km com uma vista enriquecedora. O nome da queda se deve ao pássaro de nome cormorão ou biguá, comum na região, residindo nos rios e mares com áreas abertas e amplo espaço para pegar impulso e voar, exceto por um biguá jovem que visitava a cachoeira e frequentemente ficava preso nela, tendo que ser resgatado por guias da reserva. Após o pássaro morrer, o local passou a ser chamado de a Cachoeira do Biguá. O Parque do Superagui foi criado em 1989 para proteger os ecossistemas costeiros, como manguezais, restingas, dunas, florestas e espécies em extinção, com uma área de 34 hectares. A ilha se formou pela deposição de sedimentos marinhos ao longo do tempo e foi separada definitivamente do continente em 1953, com a abertura do canal do Varadouro, que cortou o istmo que ligava ao continente. A ocupação da ilha começou no século XIX, com a fundação de uma colônia de imigrantes europeus, em 1852. Com o tempo, desenvolveu-se a cultura caiçara, baseada na pesca artesanal, a agricultura familiar e nas tradições como o fandango. O Baraquedove é um ponto de encontro tradicional entre moradores e turistas, e é conhecido por apresentações como fandango e por valorizar a convivência e a cultura caiçara. A Ilha do Superagui é um tesouro vivo na Mata Atlântica e faz nos lembrar o quanto deve ser protegida. Bem-vindos à Ilha Rasa. O nome Ilha Rasa é comum em diversas regiões do Brasil, mas essa aqui pertence à Baía das Laranjeiras, em Guaraqueçaba,
integrante do Complexo Historino Lagunar, Cananéia, Iguape, Paranaguá. É formada por algumas comunidades, como Almeida, Ponta do Lanço e a comunidade da Ilha Rasa. Sua história está atrelada a famílias, vindas principalmente de Itaqui, Taquanduva e Engenho, todas na região de Guaraqueçaba, em busca de melhores condições de vida. Sua população é de aproximadamente 700 habitantes. Algumas comunidades oferecem hospedagem, gastronomia típica e experiências culturais, para quem deseja vivenciar o modo de vida dos caiçaras. Nessas comunidades, as mulheres desempenham um papel fundamental para a economia local, realizando a produção de cestaria, coleta e venda de ostras, produção de redes de pescas. Algumas são professoras, e muitas delas lideram iniciativas comunitárias. Durante o século XIX, essa ilha serviu como ponto de apoio para atividades pesqueiras e extrativistas. Por isso, sua população é formada na maior parte por pescadores artesanais e agricultores tradicionais. O acesso à ilha é realizado somente por embarcações, que proporcionam um lindo passeio pelas águas da Bahia. É por essa e outras razões que a Ilha Rasa é um destino que oferece história, cultura e meio ambiente, proporcionando uma experiência única aos visitantes. Investir na conservação e na divulgação desse local é fundamental para que as futuras gerações possam desfrutar com consciência esse lindo patrimônio. Estamos aqui hoje na Ilha das Peças, uma comunidade tradicional de Guaraqueçaba. A ilha contém 350 habitantes, sendo sua principal fonte de renda a pesca artesanal e o turismo de base comunitária. A pesca é uma tradição passada de geração em geração. E a ilha tem como seu único acesso o meio náutico. A ilha também é considerada o berçário dos botecintas. A observação desses animais marinhos é uma das maiores atrações aqui da ilha, contando também com a observação de raias-mantas e o fenômeno de fitoplâncton bioluminescentes, que ocorre em determinadas épocas do ano, transformando assim a natureza em um espetáculo excepcional. Uma das histórias também muito difundidas é a história no período escravagista, onde os navios vinham, antes de entrar na Baía de Paranaguá, paravam aqui na ilha e deixavam os escravizados, chamando eles de peça, sendo sua comercialização na cidade muito mais fácil para o comércio ilegal. Destaque para o Colégio Estadual do Campo Ilha das Peças, que ganhou visibilidade nas mídias estaduais por uma de suas alunas, Mônica Cristina Lima, de 15 anos, ter sido selecionado para o programa de intercâmbio do governo do estado do Paraná. A ilha conta com uma estrutura simples, mas acolhedora, com restaurantes que valorizam a culinária local, com igreja e escola. E assim, a ilha mostra que mesmo com uma comunidade pequena, há muita riqueza, cultura e história. Venha conhecer a Ilha das Peças. A Grande Reserva Mata Atlântica está localizada entre os estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Ela é uma das maiores áreas contínuas da Mata Atlântica preservada do mundo, sendo o Complexo Historino Lagunar de Iguape, Cananéia, Paranaguá, um importante ecossistema costeiro subtropical no sul do Brasil. A região possui cerca de 2,7 milhões de hectares de florestas, além de áreas marinhas. Ela é muito importante porque protege várias espécies de animais ameaçadas de extinção, como a onça-pintada, o mico-leão da cara preta e o papagaio de cara roxa. Além da natureza, a Grande Reserva também é importante para as pessoas que vivem na região, como comunidades indígenas, caiçaras e quilombolas, para preservar a cultura e o meio ambiente. E para finalizar, a Grande Reserva Mata Atlântica também é uma iniciativa que reúne diferentes organizações e comunidades para promover o desenvolvimento regional através do turismo de natureza. Por isso, cuidar do meio ambiente e valorizar áreas como essa é fundamental para o futuro do nosso planeta.
Esse curta-metragem é o resultado do trabalho coletivo e do compromisso de representar tudo que Guaraqueçaba compartilhou conosco. Ele nasce daqui, mas representa todos os desafios, as descobertas e as conquistas que tivemos durante o curso. Que esse não seja apenas o ponto final, mas o primeiro capítulo de muitas histórias que vocês ainda vão contar. E aí, turma, beleza? Eu sou Guaraci, o mascote da turma 116, o guará mais viajado do litoral do Paraná. Fiquem agora com os erros de gravação da turma 116. Pode ir? 1, 2, 3 e valendo! Hoje iniciamos mais que uma visita técnica. É um marco na trajetória da turma 116 de técnico de guia de turismo do Senac Paranaguá. Guaraqueçaba nos espera. A Atlântica também é uma iniciativa que reúne diferentes organizações. Ai, desculpa. Tem como. Tava nesse matinho aqui. Tá gravando. Gosto da menina, a gente tem uma outra parte. Qualquer coisa. Vai, né? E a cola. Você tá gravando? Tá gravando, quando quiser. Tá. Churururu. Navios que vinham antes de entrar na Baía de Guaratuba paravam aqui. Guaratuba? Ai! Depois do acidente. Bem-vindos a Guaraqueçaba. Algumas comunidades. Através de uma petição, ele conseguiu envolvendo estrada de terra. Ai, desculpa. Vai rolando mesmo? Ok. Também. A trilha preta. A Ilha de Socorros. Vamos conhecer a Ponta de Morretes, um dos lugares mais encantadores de Guaraqueçaba. Ah, não, né, professora? Ah, não, cara! Que lindo! Calma aí, não. É que o celular deu notificação de... Para de ir! Fabiano, vamos! Presta na ponta de cima aqui, ó. Presta na ponta aí. Vamos! Deu boa, né?